Era uma vez um casal de lenhadores muito pobres, com 7 filhos pequenos. Um deles, o caçula, era magro e fraco, mas esperto e inteligente. Era conhecido como Polegar, por ser muito pequeno ao nascer. Naquele ano difícil, faltava tudo, praticamente não havia o que comer. Os 2 lenhadores, desesperados com tanta miséria e tantas bocas para alimentar, encontraram uma triste solução. Iriam se livrar dos 7 filhos esfomeados. Enquanto os filhos dormiam, pai e mãe planejaram como agiriam para abandonar as crianças. "Vamos levar as crianças para a floresta", disse o lenhador. "Lá, enquanto juntam lenha, nós as abandonaremos e fugiremos sem que percebam." Quando o pai pronunciou a última palavra, seus olhos e os de sua esposa estavam cheios de lágrimas. "Coitadinhos dos meus filhos", disse a mãe soluçando. "Ficaram sozinhos, sentindo frio, fome e medo das feras do mato." "Prefere então que morram de fome aqui mesmo conosco, sob nossas vistas?" perguntou o pai, também chorando. Não havia solução. As crianças morreriam em casa ou na floresta. Então era melhor que fosse longe, para os pais sofrerem menos. Combinaram o que fariam no dia seguinte e foram dormir. Pela manhã, o casal chamou os filhos e foram todos para a floresta. Enquanto as crianças estavam ocupadas em apanhar bastante lenha, os pais foram se afastando, até ficarem bem longe. Quando os 7 irmãos perceberam que estavam sozinhos, os 6 maiores começaram a chorar. Mas Polegar não desanimou. Encorajou os irmãos, propondo que juntos procurassem o caminho de casa. Começaram a caminhar pela floresta, mas infelizmente, quanto mais caminhavam, parecia que estavam mais perdidos e não sabiam que rumo seguir. Chegou a noite, começou a chover e a fazer muito frio. Ao longe, os lobos uivavam. Os 6 pequenos estavam desesperados, amedrontados e desanimados. Mas Polegar, sempre muito ativo, subiu em uma grande árvore e lá do alto viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. Sem hesitar, o garoto desceu da árvore e, guiando os irmãos, começou a andar na direção daquela luzinha distante. Andaram e andaram até chegar a uma casa imensa e assustadora. Polegarzinho bateu a porta e uma mulher veio abrir. "Quem são vocês, crianças? E o que querem? Estamos perdidos na mata. Tenha pena de nós, minha senhora. Estamos com fome e precisamos de um lugar para dormir. Poderia nos abrigar?" "Coitados, vocês estão sem sorte. Esta é a casa de meu marido, o gigante, verdadeiro devorador de criancinhas." Polegar logo respondeu sem demonstrar medo. "Se ficarmos na mata, com certeza seremos devorados pelos lobos. Então, já que estamos aqui, preferimos ser devorados pelo gigante. Aliás, quem sabe ele não se comoverá e nos deixará viver? Já com os lobos não haverá conversa alguma." A mulher do gigante tinha coração mole e se deixou convencer. Permitiu que os 7 irmãos entrassem. Mal tinham acabado de entrar, ouviram fortes golpes na porta. Era o gigante que regressava. A mulher escondeu as crianças embaixo do armário e correu para abrir a porta. O gigante entrou. Era um ser enorme, de aspecto horrível. Logo que passou pela porta, começou a farejar de um lado e de outro, desconfiado, cheirando com prazer e apetite. "Cozida ou ensopada, aqui tem cheiro de deliciosa criançada." Dizia isso e lambia os beiços. "Imagine, nada disso. É o cheiro da janta", disse a esposa, tremendo de pavor. Mas o gigante não se deixava enganar, pois conhecia bem demais o cheiro da carne humana. "Assadinhas ou fritinhas, aqui tem o cheiro de criancinhas." E lambia os beiços.
Guiando-se pelo faro, foi em direção ao armário e com as enormes mãos arrancou de lá os 7 irmãos, um por um, mais mortos do que vivos pelo medo. Muito bem, aqui tem uma ótima refeição para amanhã. E começou a afiar o facão. Já tinha agarrado o pescoço do irmão mais velho quando a mulher falou: "Por que você quer matá-los nesta noite? A janta já está pronta." "Tem razão, minha velha", resmungou o gigante. "É melhor economizar, portanto deixá-los-ei para amanhã. É melhor que descansem um pouco." A mulher do gigante suspirou aliviada. Levou as crianças para dormir no quarto em que estavam suas 7 filhas, 7 meninas muito feias e cruéis, como o pai. Assim, dormiriam em uma larga cama as 7 garotinhas, e em uma cama igual ao lado os 7 irmãozinhos. Polegar reparou que as filhas do gigante usavam suas coroas de ouro mesmo enquanto dormiam. Receando que o malvado mudasse de ideia e decidisse matá-los naquela mesma noite, o pequeno pegou seu gorrinho e os de seus irmãos e os colocou com cuidado na cabeça das garotas adormecidas, após tirar as coroazinhas de ouro que colocou na sua cabeça e nas dos queridos irmãos. Estava feita a troca. A certa altura, o gigante acordou, arrependido por ter adiado a matança. Agarrou o facão e foi ao quarto das filhas no escuro. Tateando, aproximou-se da cama em que dormiam os 7 irmãos. Polegar sentiu a enorme mão do gigante tocar em seus cabelos e na coroazinha, e em seguida o horroroso exclamou: "Meu Deus, o que estava para fazer? Por pouco quase degolei minhas próprias filhotas." Aproximou-se da outra cama, estendeu a mão, sentiu os gorrinhos de lã rústica e riu. E, sem dó, cortou de uma vez só as 7 gargantas. Depois voltou para a cama para continuar o sono interrompido. Bastaram alguns minutos e já estava roncando forte. Com muito cuidado, o pequeno Polegar acordou os irmãos e contou-lhes o que acontecera. Falou da troca dos gorros com as coroas para enganar o gigante e concluiu: "Devemos fugir imediatamente, antes que seja tarde." Silenciosamente, os coitadinhos saíram daquela casa e foram para a floresta. Andaram a noite toda sem saber bem para onde ir. Caminhavam rapidamente para escapar da fúria do terrível gigante. Na manhã seguinte, o gigante acordou e, antes de mais nada, foi pegar suas vítimas para cozinhá-las. Imaginem só como ficou ao perceber que havia degolado suas amadas filhinhas e que os 7 guris tinham desaparecido. Cego de raiva, calçou suas botas mágicas que a cada passo alcançavam 7 léguas e partiu para a perseguição. Dali a pouco já estava bem próximo dos fugitivos. Polegarzinho, sempre alerta, viu que ele estava chegando e, sem perder a calma, mandou os irmãos se esconderem em uma caverna ali pertinho. E lá vinha o gigante, cada vez mais perto dos indefesos meninos. Andara muito e já começava a se cansar. Precisou então parar e resolveu dar uma cochiladinha. E sabem onde? Bem na frente da caverna em que estavam escondidos os irmãos. Polegar pensou rápido e, aproveitando o sono do inimigo, mandou os outros 6 fugirem. Depois, aproximou-se do gigante e, com muito cuidado para não acordar o guloso, descalçou-lhe as botas mágicas. Eram imensos aqueles calçados do gigante, mas por serem mágicos logo se ajustaram aos pés pequenininhos do novo dono. "Agora sim", disse decidido, "andarei pelo mundo até encontrar um modo de melhorar nossas vidas." Partiu calçado com as botas que a cada passo percorriam 7 léguas. Andou muito, muito mesmo, mais que o próprio gigante. Após algumas horas, chegou a um reino distante que estava em guerra. Logo soube que o rei dali recompensaria com uma fortuna a pessoa que lhe trouxesse qualquer informação sobre as tropas e as batalhas. Esperto como era, Polegar foi para a região do combate.
auxiliado pelas botas velozes. Quando retornou, levou excelentes informações para o rei, que, muito satisfeito, pagou-lhe o combinado e ainda lhe deu mais algumas centenas de moedas. No dia seguinte, Polegarzinho calçou de novo as botas mágicas e, em um piscar de olhos, alcançou a cabana dos pais, onde foi acolhido com enorme alegria por todos, inclusive pelos seus irmãos, que tinham conseguido voltar. Assim, graças ao pequeno e inteligente Polegar, todos viveram felizes desde aquele dia, com muita fartura.